Olá pessoal, hoje nós iremos iniciar o nosso estudo sobre ângulos, né? O que são ângulos, como eu posso nomear os ângulos, quais as características dos ângulos, tá bom? Então vamos lá. O que é ângulo? É a região do plano situada entre duas semirretas distintas de mesma origem. Bom, então vamos lá. Aí embaixo nós já temos um exemplo de ângulo, né? As semirretas, elas sempre partem de um ponto de origem, aqui no caso o O, né? Então aqui nós temos a semirreta A e a semirreta B. E essa regiãozinha aqui, ó, entre a semirreta A e a semirreta B, é o nosso ângulo. Professor, como é que eu posso dizer o nome desse ângulo? Bom, para a gente dizer o nome desse ângulo, a gente vai pegar a semirreta A, que passa pelo ponto O e vai para o ponto B, né? Então, seria o ângulo AOB. A gente sempre vai nomear assim o ângulo AOB, né? Esse chapeuzinho aqui em cima do O indica que é um ângulo, tá ok? Então, aí nós temos o ângulo AOB. Então, ficou claro aí, pessoal, que o ângulo vai ser sempre essa região que está entre essas duas semirretas, tá bom? E nós vamos ver isso melhor nas próximas aulas, mas a medida do ângulo ela é sempre dada em graus, né? O grau, deixa eu passar aqui para a próxima, ver o que é grau. O grau, gente, é essa bolinha que tem aqui, ó, em cima do número, né? Ele indica a medida de um ângulo, tá bom? Mas a gente vai ver isso melhor nas próximas aulas. Classificação dos ângulos. Os ângulos são classificados de acordo com a abertura, com a medida que possuem, né? Então a gente vai ver agora os principais tipos de ângulos, né? Os mais conhecidos. O ângulo de uma volta, ele mede 360 graus, é a medida da circunferência, tá bom? O ângulo de meia volta, o ângulo raso, ele vai medir 180 graus. Ele é a metade do ângulo de uma volta, né? Se a gente pegar 360 e dividir por 2, nós vamos ter 180. Então, o ângulo raso, o ângulo de meia volta, ele vai ser a metade do ângulo de uma volta, né? 180 graus. O ângulo reto é a quarta parte do ângulo de uma volta, é a quarta parte de uma circunferência. E ele vai medir 90 graus, né? Então, se a gente pegar 360 e dividir por 4, nós vamos ter 90, que é a medida do ângulo reto, 90 graus. Tá ok? Então, o ângulo de uma volta é a medida da circunferência, 360 graus. O ângulo de meia volta, ou o ângulo raso, é a metade do ângulo de uma volta, 180 graus, e o ângulo reto é a quarta parte do ângulo de uma volta, é a quarta parte da circunferência, ele mede 90 graus. E para a gente identificar o ângulo reto é sempre, ó, esse quadradinho aqui com esse pontinho, tá bom? A gente identifica que é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E lembrando que a medida é dada em graus, é essa bolinha aqui. A gente vai ver isso melhor, mais detalhado nas próximas aulas. Outros tipos de ângulo que nós temos é o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Para nós conhecermos as características do ângulo agudo e do ângulo obtuso, nós temos que conhecer esse ângulo que a gente já viu, que é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, o nosso ângulo agudo, ele vai ser sempre menor do que 90 graus. A gente pode ver aqui, ó, no detalhe, que ele é menor, né? Ele é mais fechado do que o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, tá bom? Se a gente traçar ele aqui, ó, em cima do ângulo de 90 graus, a gente vê que ele aqui, ó, ele é bem mais fechadinho do que o ângulo de 90 graus. Então, sempre o ângulo agudo vai ser menor do que 90 graus, vai ser mais fechado do que o ângulo de 90 graus. Por outro lado, o ângulo obtuso, ele é mais aberto, ó, como a gente pode ver aqui o ângulo de 145 graus. Ele é mais aberto do que o ângulo reto, do que o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo obtuso ele vai sempre ser maior do que o ângulo de 90 graus, mais aberto do que o ângulo de 90 graus, como a gente pode ver aqui. Porém, ele vai ser menor do que o ângulo de 180 graus, do que aquele ângulo lá que a gente viu, o ângulo de meia volta. Então, o ângulo obtuso ele vai estar sempre entre 90 graus e 180 graus, né? Se a gente traçar ele aqui, ó, acima do ângulo de 90 graus que a gente tem aqui, a gente pode ver que ele é bem mais aberto aqui, ó, do que o ângulo de 90 graus, tá bom? Então, para a gente identificar, ângulo agudo é mais fechado, né? É menor do que 90 graus.
o ângulo obtuso ele é mais aberto, maior do que 90 graus, porém ele é menor do que 180, tá ok? E aqui eu trouxe esse exemplo, essa figura com a circunferência, ela dividida por ângulos, tá bom? Então vamos recapitular. O ângulo de 360 graus, o ângulo de uma volta, ele recebe esse nome porque ele vai partir aqui desse ponto, ele vai completar uma volta nessa circunferência. E a medida da circunferência é justamente essa, 360 graus. Por isso que ele recebe esse nome, ângulo de uma volta. O ângulo de 180 graus, como a gente viu, ele vai ser a metade desse ângulo de uma volta, né? Então ele vai começar daqui, vai vir, e vai parar aqui na metade. Então é o ângulo de meia volta. É a gente pegar o ângulo de uma volta, dividir ele por 2, 360 dividido por 2 dá 180, tá bom? Seria aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, o ângulo de meia volta. E o ângulo de 90 graus, como a gente viu, né? Ele é o ângulo que ele é a quarta parte da circunferência, ou seja, a gente pega esse 360, que é o ângulo de uma volta, e dividir ele por 4. Então ele vai partir daqui, ó, e vai, ó, aqui, a quarta parte da circunferência. Então aqui está o ângulozinho nosso de 90 graus. E na circunferência, como ele é a quarta parte do ângulo de uma volta, vão ter 4 ângulos de 90 graus, né? Aqui dentro. Tá ok? Então, espero que vocês tenham conseguido absorver, né, esse primeiro contato com a temática dos ângulos. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvidas, tá bom? E bom estudo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.